então ao Eu vou hospital de interromper, campanha. então, a transmissão aí das palavras do senador Otto Alencar para a gente ouvir o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, que também está falando nesse momento. Vamos ouvir. Foi o clamor dos órfãos que perderam os pais. Quem exigiu a CPI foi o choro dos pais que perderam os filhos. Quem exigiu a CPI foram aqueles que estavam nas filas atrás de respiradores ou de um cilindro de oxigênio. Foi esse clamor dos brasileiros que exigiu que a CPI fosse instalada. A CPI termina, repito, como uma luz de lamparina na noite dos desesperados. O trabalho não pode terminar só na aprovação do relatório. Tem uma outra etapa da institucionalidade brasileira que tem que funcionar. É o Ministério Público, é a Câmara dos Deputados. Tem uma outra etapa a esse relatório a ser destinado, é o Tribunal Penal Internacional, pelos notórios crimes de lesa à humanidade. Nós não podemos largar o serviço agora pela metade. Ainda tem muito a ser feito e nós acompanharemos e vigiaremos para que os responsáveis pelos crimes sejam punidos, para que as iniciativas legislativas da CPI sejam aprovadas. A entrega à Câmara dos Deputados vai haver também, senador, formalmente? É uma das iniciativas que pretendemos acompanhar e monitorar. O relatório da CPI, ela não aponta, ela não pede o impeachment, ela aponta a existência de crime de responsabilidade. Cabe agora articular-se com a sociedade e assim o faremos, com juristas, com entidades legitimadas, com a sociedade civil, para, em decorrência disso, apresentar ao senhor presidente da Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do senhor presidente da República, baseado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senadora, a gente está ao vivo aqui na CNN. Eu queria saber em relação ao que cabe ainda aos senadores, e no trecho mais especificamente do relatório sobre aquelas proposições legislativas. Tem alguma definição de prioridade? O que pode ser discutido no âmbito do Congresso para acelerar e evitar, por exemplo, uma coisa que os senhores repetiram muito, que erros que foram investigados na CPI se repitam, ou até mesmo esse prazo de apresentação de análise de crime de responsabilidade por parte do presidente da Câmara? Por excelência, proposições de comissão parlamentar de inquérito seguem diretamente para o plenário do Senado Federal. É isso que vai ocorrer com as proposições que aqui apresentamos. Dentre as proposições que foram apresentadas, tem a tipificação do crime de fake news e tem inclusive um apelo para que seja votado o projeto que já está na Câmara dos Deputados nesse sentido. Tem a reparação e o amparo aos órfãos da pandemia, tem a regulamentação na legislação brasileira do crime de lesa à humanidade, que embora o Brasil seja signatário do acordo do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, não existia essa regulação. Amanhã, à tarde, nós pretendemos também fazer a entrega do relatório ao presidente desta casa, o senador Rodrigo Pacheco, e iremos discutir com ele também uma agenda de apreciação e de votação desses projetos. Senador, vocês mandaram um recado para alguns coaras que não tem como engavetar o relatório. Eles temem que ele possa ainda tentar engavetar esse relatório? A consciência do Procurador-Geral e a consciência dos membros do Ministério Público que seja o seu guia. Não há fragilidades jurídicas e técnicas que dê margem para eventual engavetamento desse relatório. O relatório é impecável do ponto de vista dos fatos que apurou, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Se por acaso isso vier a ocorrer, a nossa legislação processual penal nos dá os remédios para buscarmos reparar eventual desídia. Um destes é a ação penal subsidiária da pública. Nós estaremos vigilantes em fazer uso dela, caso seja necessário. Senador, o mesmo vale para o pedido de impeachment que vai ser apresentado pelos juristas, porque Arthur Lira não pautou nenhum até hoje, pode ser que ele também não queira pautar esse. O que vai ser feito? A lei que rege as comissões parlamentares de inquérito, que é de 15 de maio de 2000, salvo melhor juízo, estabelece um prazo de 30 dias para as autoridades que recebam relatórios de comissão parlamentar de inquérito possam se manifestar. Seja essa manifestação, qual seja. A não manifestação implica em responsabilização civil, criminal e administrativa dessas autoridades. Nós estaremos vigilantes para ter algum tipo de manifestação do senhor presidente da Câmara. Não vindo a ocorrer pela natureza política e das circunstâncias políticas, enfim, tem outras instituições para a qual o relatório também vai se destinar e tem mecanismos mais eficazes que nós faremos uso. Senador, os senhores, a gente está ao vivo aqui na Globo News, os senhores estão pensando também em apresentar uma ação subsidiária, por exemplo, junto ao Supremo Tribunal Federal, em caso de uma decisão, por exemplo, do Procurador-Geral da República de não levar à frente as investigações oriundas da CPI? Essa é uma possibilidade em estudo?
O Código de Processo Penal estabelece que a ação penal subsidiária da pública pode ser apresentada 15 dias após eventual desídia, omissão da parte do Ministério Público. Nós temos 2 prazos que vamos discutir o melhor caminho técnico-jurídico de adotá-los. O prazo de 15 dias presentes no Código de Processo Penal, o prazo de 30 dias presente na lei que estabelece o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Nós já estamos à procura de legitimados para apresentar e propor essas ações. Amanhã entregaremos ao Procurador-Geral da República e o Observatório da Pandemia. A partir daí, ficará monitorando o acompanhamento e eventuais diligências e providências, ou não, para fazer uso desse mecanismo jurídico. Senadora, houve uma retirada de um nome hoje na lista, o senador Luiz Carlos Reis foi colocado pela manhã, depois no início da noite foi retirado e no meio disso a gente teve uma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que achava que era um certo exagero. O que aconteceu que esse nome foi colocado e depois retirado? Nós entendemos, e essa foi uma decisão do conjunto do campo majoritário que dirige essa comissão parlamentar de inquérito, que eventualmente a circunstância em relação ao senador Luiz Carlos Reis poderia enfraquecer outros eventuais indiciados, como muito bem foi justificado pelo senador Alessandro, para não colocar todo o trabalho a perder, nós decidimos por isso. Existe uma representação em relação ao senador Luiz Carlos Reis, feita pelo senador Alessandro, que está no Conselho de Ética do Senado. Eu, sinceramente, espero que o Conselho de Ética da nossa casa funcione. A atuação do parlamentar, utilizando, lamentavelmente, a tribuna da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi, no mínimo, ofensiva ao decoro parlamentar. Senador, houve um pedido de quebra de sigilo telemático, só que a CPI termina hoje. Queria que o senhor me explicasse, por gentileza, o que vai acontecer com as informações. Termina, mas a ação cautelar que foi aprovada no início da sessão de hoje foi protocolada no Supremo Tribunal Federal à luz do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. A ação, portanto, desse ponto de vista, é legal e é legítima.